Amém mesmo? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura do Salmo de número 2. Salmo de número 2. Amém, diz assim a palavra do Senhor, é um salmo messiânico. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e conspiram também contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas, ou seja, vamos nos libertar de Deus. Aquele que habita nos céus dá risada disso. O Senhor zomba deles. Na sua ira e a seu tempo lhes fará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei a decisão do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho, eu hoje te gerei. Peça e eu darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Esse salmo é um salmo messiânico. Ele fala da teimosia do homem de negar a Deus e de evitá-lo. Mas é muito interessante, irmãos, porque no verso 5 Deus diz: na sua ira, a seu tempo, Deus lhes fará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, Jesus Cristo é incontornável. Jesus Cristo é inevitável. Por mais que o homem tente fugir, por mais que o homem tente negá-lo, por mais que o homem tente evitá-lo, ele é incontornável. Nós estamos diante daquele que é rei constituído pelo próprio Deus. E hoje nós, com muita espontaneidade, adoramos ao Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso rei. E nós com alegria declaramos, com boa vontade declaramos que Ele reina sobre nós. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Feche seus olhos e prepare-se para adorar aquele que é o Rei dos Reis e aquele que é o Senhor dos Senhores. O seu reino não tem fim e a sua glória enche toda a terra. Senhor, nessa noite damos graças em razão da tua doce e gloriosa presença entre nós. Ó Senhor, como nós te amamos. Ó Senhor, como a nossa alma te deseja. Nessa noite, Senhor, nós queremos te prestar um culto em espírito e em verdade. E por isso nós te pedimos que o teu Espírito que habita em nós possa dominar a nossa mente, possa dominar todo o nosso ser, levando cativo todo o pensamento e toda a obediência a Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite, Senhor, tudo que fizermos, no nosso levantar de mãos, o abrir dos nossos lábios, toda a nossa expressão, que seja fruto, ó Deus, da nossa mais profunda devoção a Ti, da nossa reverência, porque nós reconhecemos, nós declaramos, os nossos joelhos se dobram de livre vontade, Senhor, e declara que Tu és Rei, Tu és Senhor sobre o nosso pensar, sobre tudo que temos e viermos a ter, sobre tudo que somos e viermos a ser, Senhor. Faça isso, Pai, ajude-nos a Te adorar. É a oração que nós Te apresentamos e oramos assim, no nome irrecusável, nome inescapável, nome do Senhor Jesus, a quem honra e glória.
hoje e para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém. Nossos avisos. Boa noite, boa noite. Vamos começar lembrando dos aniversariantes do mês. Não é isso, irmão Aminadab? O senhor não veio de manhã, mas a gente pegou à noite. Irmão Aminadab completou ontem 87 anos. Ele está quase tão jovem quanto eu. Vem para cá, vamos orar com o senhor. Também a Cida fez aniversário esse ano. Vem para cá, Cida. Quem mais? O Eudes vai fazer domingo que vem. A Jaqueline esteve aqui de manhã. Vamos orar pelos nossos irmãos? Vocês já vão me incluir nessa oração também, porque é provável que o domingo que vem eu não esteja na igreja. Então aí, vocês antecipam, tá bem? Deixa eu te pedir, Paulo, pode ser? Para nos abençoar com uma oração? Oremos. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, comemorando mais um ano de vida, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar dando anos de vida a eles, Senhor. Agradecemos pelo irmão Abinadab, pelos 87 anos, pela irmã Cida, Senhor, que o Senhor possa estar levando-os cada dia mais perto de Ti, Senhor. Te agradeço também pelo Eudes, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e mostrando a Sua glória através desse irmão, Senhor, tão querido por nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Achei que você ia falar Cida pelos seus... Não é Cida. Tem o irmão Ricardo também. Tá bem? O Senhor, ouça que essa oração seja estendida também ao nosso irmão Ricardo. Ele vai fazer a festa e vai me convidar, certamente, né? Eu tenho uma boa desculpa, viu, Renato? Então, enquanto o pessoal do louvor já começa a vir para cá, para a gente ganhar tempo, vamos só lembrar, os avisos costumeiros estão sendo passados lá. Eu queria destacar dois. A Assembleia da Igreja, que vai ser no primeiro domingo, junto com a CEAGAP, dia 3 de dezembro. Nós vamos ter a Assembleia Ordinária, tá bom? E você que quer se tornar membro, conversa com o pastor Pedro. Nós estamos ansiosos para vocês se tornarem membros, tá certo? E também o nosso acampamento que está chegando, gente. Eu já estou com mais de 50 pessoas na lista e nós teremos 120 vagas. Vai ser no período do carnaval do ano que vem. Valor R$ 450. A gente vai no mesmo sítio que a gente foi esse ano. Então, se apressem em fazer a sua inscrição, tá bem? Vai ser bênção, a gente vai trabalhar sobre o tema sustentabilidade. Né? Então, vai ser bênção demais, você não pode ficar de fora. Então, vamos louvar? Hoje com a Adriana e sua equipe. Isso. Tá ligando, não? Cadê? O microfone tá desligado, tá não? Mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja neste lugar, amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos começar o nosso período de adoração comunitária. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós temos o privilégio de, enquanto nação brasileira, termos essa liberdade de levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca e declarar acerca desse único e verdadeiro Deus. Amém? E que nessa noite as nossas intenções estejam todas voltadas para o alto, para aquele que é digno do nosso louvor e da nossa entrega. Amém? Eu te busco, te procurarei, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
a próxima canção que nós vamos cantar, que fala sobre a soberania de Deus e sobre a glória que Ele tem e sobre o importar dEle com as nossas vidas. Enquanto nós cantamos essa canção, você que veio preparado para ofertar e dizimar, esse é o momento e você fique à vontade. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é tremendo, como nós acabamos de cantar. E o Senhor é aquele a quem nós chamamos de Pai. E um Pai, Ele está sempre de braços abertos para receber os teus filhos. E a tua palavra nos assegura que nós em Ti nós encontramos segurança, nós encontramos paz. E nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Pai e em Ti nós temos segurança. Não importa o que passarmos, em Ti sempre teremos um lugar no Teu colo, na Tua presença. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Amém.
Deus, mais uma vez, porque nesses braços nós encontraremos um perfeito descanso. A tua palavra diz que não importa, venha o que vier, nada poderá nos separar do teu amor. E nesse amor nós encontramos na tua presença. Nós te agradecemos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, e ali eu me encontro. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. No lugar do mundo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Os irmãos podem se sentar, por favor. Amém, irmãos. Nós vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, mas antes, vamos orar uma vez mais. Nós acabamos de cantar que nos braços do Senhor é o nosso descanso. Irmãos, quantas vezes as coisas que acontecem conosco não parecem ser bem digeridas pela nossa mente? Quantas vezes a gente não entende os caminhos de Deus? Tanta coisa acontece que a gente gostaria que não tivesse acontecido e foge tanto ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Mas a palavra do Senhor nos estimula, a despeito de não entendermos os caminhos de Deus, confiarmos nele e descansarmos na sua fidelidade e nas suas promessas. Talvez você esteja aí sentado no banco se debatendo. Talvez esteja até cansado de tanto pensar os porquês Deus permitiu tanta coisa, né? Assim, os porquês parece que pulam na nossa mente como grilos, né? E a gente perde a noite de sono, a gente fica decepcionado com Deus, a gente esfria a nossa fé, se sente tão fraco. Mas a palavra do Senhor para nós essa noite é para que você não tenha medo, para que você confie nos caminhos do Senhor, mesmo que você não compreenda a totalidade dos planos e dos propósitos de Deus, que você confie no Senhor e saiba que Ele é bom. Não permita que Satanás coloque medo e insegurança no seu coração. O Senhor, seu Deus, é uma rocha sólida. Passarão os céus e a terra, mas as palavras e as promessas e a sua fidelidade jamais irão passar. Confia no Senhor de todo o seu coração e não temas, não tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, Ele ajuda você, Ele luta as suas batalhas,
Ele é a sua defesa. O Santo de Israel escolheu você e te chamou para estar na presença dEle. Você pertence ao Senhor e não cai uma folha sequer de uma árvore que não seja da vontade do Senhor, o seu Deus. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente, é um Deus que fará cumprir na sua vida todas as suas promessas, porque Ele não falha jamais. É diante desse Deus que eu quero convidar você a orar junto comigo. Então, você que deseja que a igreja ore com você e por você, aí mesmo onde você está, fique em pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Não temas, não tenha medo. O Senhor, seu Deus, é com você por onde quer que você possa andar. Seja no vale da sombra da morte, seja nos pastos verdejantes, o Senhor, seu Deus, estará sempre com você. Ó Senhor dos altos céus, aqui está o seu povo, esse pequeno rebanho. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que no curral não haja gado, que o produto da oliveira, Senhor, possa mentir, mesmo assim a nossa alma se alegra e exulta no Deus da nossa salvação. E está escrito que o Senhor fará os nossos pés como da corça, e nos fará andar nos lugares elevados. Ó Deus, que o seu povo possa olhar para Ti e ter os olhos iluminados, porque Tu és santo, porque Tu és bom, porque Tu és verdadeiro, porque o Senhor não falha jamais. Visita-nos, Senhor, nos nossos cansaços, a nossa alma, que possamos ir a Ti nessa noite e recebermos de Ti esse jugo suave e esse fardo que é leve. Senhor, traga paz ao coração dos Teus filhos, mesmo em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dúvidas, às perdas, os lutos, as incertezas. Ó Senhor, guia o nosso coração em plena paz, Senhor, em pleno descanso, e afasta de nós todo o medo. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Que possamos ser visitados, batizados pelo Seu amor, para que, ó Deus, a nossa alma sossegue e possa descansar. E seja com o Seu povo, agora que também vamos ouvir a Tua voz, vamos ouvir a Tua palavra. Continue falando, Senhor, às nossas mentes, aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Tiago. Boa noite, igreja. Muito bom. Eu tenho uma observação a fazer. É o aniversário do Eudes, é domingo. Quero saber se você vai mandar o convite para a gente. Porque o ano todo o Eudes, ele fala que é para... Vocês concordam comigo? Todo mundo precisa de enviar para ele convite, né? E eu acho que nós vamos ter que comemorar onde você estiver, meu irmão. Não tem problema. Diz para a gente que nós vamos lá comemorar com você. Mas, irmãos, é um prazer estar com vocês hoje. Hoje eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Nós estamos numa série sobre as parábolas. E nós já falamos uma vez sobre essa parábola na igreja, alguns anos atrás. E eu trago ela de novo aqui. Mateus capítulo 18, os versos 21 a 35. Então, é um texto assim, muito especial. E eu estou vendo que tem pelo menos 3 contadores aqui hoje. Isso é muito bom, porque tem umas contas que eu fiz aqui, não sei se eu fiz certo. É bom que os irmãos vão me ajudar com as contas que eu fiz aqui. Mas esse texto é um texto muito especial na vida da gente. E eu queria compartilhar com os irmãos, ler com os irmãos. E eu queria, nessa noite, falar sobre o tema do perdão. A importância do perdão.
O que é as parábolas? O que é a palavra de Cristo aqui? O que é essa parábola do reino nos fala sobre o perdão? Então vamos ler primeiramente Mateus capítulo 18, os versos 21 a 35. É um texto conhecido como a parábola do servo impiedoso, onde há um diálogo de Jesus com Pedro, e há aqui uma fala que nós conhecemos muito bem. Eu queria tratar sobre ela, sobre esse versículo nessa noite. Então vamos ler o texto todo, Mateus 18, versos 21 a 35, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fosse vendido para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com os seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua Palavra Santa, e que o Senhor nos fale nessa noite, nos ensine sobre o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. As parábolas, irmãos, como temos aprendido aqui, elas são histórias curtas, mas que exprimem uma profunda sabedoria. Como em Minas Gerais, as parábolas são causos que sempre têm algo a nos ensinar. Os mineiros têm os seus causos, na verdade, as parábolas são causos. A palavra parábola significa comparação, e tem essa ideia de você pegar algo que está à margem e arremessar, é de você ir além. Por isso que nós temos que aprender a ler a Escritura também como literatura. Cada gênero textual da Bíblia precisa ser lido dentro da sua própria condição de literatura. No caso da parábola, ela transborda, ela vai além dos limites, mas não é uma ficção, porque a ficção às vezes tem coisas que vão bem além, como por exemplo os escritos do C.S. Lewis, que são ficção. Pastor Pedro gosta muito de ler Crônicas de Nárnia e quantas outras, textos de ficção, clássicos, né, da história. Alice no País das Maravilhas, que é um texto clássico, e quantos outros. Mas as parábolas, elas são diferentes, porque teologicamente é o que há de mais característico no ensinamento de Jesus. Então, uma parábola não reproduz um fato tal como ocorreu, como se fosse uma notícia de jornal, mas ela sempre traz algo de surpreendente. Valoriza o nosso modo de agir, parábolas valorizam nossa prática,
elas não são propriamente lições doutrinárias, como, por exemplo, a carta de Tiago, que nós estamos lendo aqui, que nós encontramos doutrina e exortação. Não é como Romanos 12, do apóstolo Paulo, que é uma exortação para cada um de nós. As parábolas não querem impor a opinião de Jesus, mas elas, por outro lado, lançam um desafio, que todos que a leem, todos que a escutam, são convidados a tirar suas próprias conclusões. Então, do texto que lemos aqui hoje, qual que é a sua conclusão? É isso que a parábola mexe com a gente. Elas eram uma forma de Jesus evangelizar. Ele falava do reino de Deus, e esse reino anunciado por meio de parábolas não é algo apenas lá do céu, mas de uma presença de Deus hoje, na prática da nossa vida. Por isso que nessa noite eu queria falar para os irmãos sobre o perdão, mas dentro desse viés literário aqui que são as parábolas. Amém? Então eu queria convidar os irmãos para mergulharem comigo nessa viagem também, né? Nessa maneira de Jesus evangelizar. Eu trouxe aqui 3 reflexões para fazermos. A primeira delas é que essa parábola nos dá um ensinamento sobre o perdão. E a primeira pergunta, que é um texto muito conhecido entre nós aqui, e que podemos nos perguntar: até quantas vezes devemos perdoar uma pessoa? Mais uma vez, Pedro com as suas perguntas. Pedro tinha umas perguntas muito diferentes, né? Pedro era uma figura, e ele pergunta aqui: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? E aí a gente tem que pensar daquela pessoa que você já perdoou, ela errou de novo, você perdoou, ela errou de novo, que você perdoou e ela errou de novo. Seus familiares não valem. Seu colega de trabalho, é verdade, seu colega de trabalho, é um irmão da igreja, eu já perdoei aquele irmão, mas ele continua errando, eu já perdoei, mas ele não, sabe, parece que ele não acerta a vida, parece que ele não percebe. Às vezes, né, pastor, a gente está aqui na igreja e fala: gente, eu prego tanto sobre perdão, falo tanto sobre perdão, parece que os irmãos, parece que a igreja não é uma igreja perdoadora. Então é a voz de Pedro nos dizendo: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E aí tem aquela pergunta, né? É 7 vezes? Porque na Bíblia falar de 7 significa muitos. São expressões. O Gabriel, quando quer falar muito, ele fala muito demais. Então, quando ele fala muito demais, você gostou de ir na igreja? Muito demais, papai. Então, isso quer dizer para ele 70 vezes 7, né? É como se eu tivesse que cuidar do meu irmão aqui muito demais. Será que eu tenho que perdoar muito demais meu irmão? Será que eu tenho que sempre perdoar esse irmão que erra da mesma coisa? Aí a expressão que Jesus usa, não é apenas 7, mas 70 vezes 7. Mas isso não significa literalmente 490. Na perspectiva de Jesus, nós devemos perdoar de maneira infinita. Nós devemos continuar perdoando. Sabe por quê? Porque Ele nos perdoou. O perdão aqui, ele pressupõe arrependimento, e uma vez que alguém se desculpa e repara aquele mal feito, essa pessoa merece o perdão. Mas a resposta de Jesus a Pedro veio através de uma parábola. Por isso, o reino do céu é semelhante. Ele começa dizendo, né? Então, olha que interessante as parábolas de Jesus, que ele nunca começa dando uma resposta. Tal como os filósofos gregos, ele nunca começa dando uma resposta. Ele sempre lança uma outra pergunta, para nos fazer pensar. A história do filho pródigo, do bom samaritano, sempre uma pergunta. Esse jeito didático de Jesus ensinar, esse jeito de professor de Jesus ensinar, isso é encantador. O valor aqui, então, dessa parábola, né? Então, tinha uma pessoa que devia um valor, 10.000 talentos. Algumas Bíblias não têm o valor, fala que era uma grande quantia, no caso da NVI, mas embaixo tem uma nota de rodapé. Se a sua versão é uma versão mais antiga, da Bíblia, né, uma versão mais clássica, você vai encontrar que vale 10.000 talentos. Talento grego, por exemplo, era uma unidade de medida que poderia ser de ouro ou de prata. Atualmente, um talento valeria hoje 60 mil reais. E essa pessoa devia 10.000 talentos. Então, 10.000 vezes 60 mil dá quanto? 60? Dá quanto? Milhão, bilhão, 600 bilhões, 600 bilhões, não é? Fiz certa a conta, Paulinho? Não precisa daquela calculadora para fazer essa conta, não? 600 bilhões, gente, é muito dinheiro. Dá para reformar a igreja com esse dinheiro, não dá, pastor? Dá para reformar a igreja. Gente, é muito dinheiro, não sei nem contar esse tanto de zero.
É muito dinheiro, 600 bilhões. Ele devia 600 bilhões. Imagina a pessoa que deve 600 bilhões. Vocês conhecem alguém que deve 600 bilhões? Esse cara deve ter gastado muito. Pois é. A questão era que o devedor dessa grande soma de dinheiro não podia pagar. O rei, sabendo disso, ordenou que tudo que ele possuía fosse tomado dele, que ele fosse levado como escravo. Lembra de Amós, que nós estudamos aqui? Leva os filhos, leva a mulher, leva para o escravo, e quando você terminar de pagar, e aí essa pessoa ia ter que se tornar escravo pelo resto da vida, porque é muito dinheiro. Mas o devedor suplicou, e observe a palavra dele: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Verso 26, ele diz, e o que o rei faz? Ele tem compaixão e diz assim: eu vou cancelar a sua dívida. Ele não deu mais tempo para ele pagar. Olha como que as parábolas nos extrapolam. Ele poderia assim: ok, eu vou te dar mais 10 anos para você pagar essa dívida. O rei não disse isso. Ele disse: já que você me suplicou, eu vou cancelar a sua dívida. Sua dívida está cancelada. Imagina, você deve um dinheiro, a pessoa vira para você e diz assim: não precisa pagar, que a sua dívida está cancelada. Está cancelada a sua dívida. Bom, certamente a gente sairia muito feliz de tudo isso, né? Então, esse é o primeiro evento que nos surpreende na parábola. A dívida aqui ressaltada no texto, lembra que eu disse para os irmãos que a parábola a gente tem que extrapolar? Ela não é apenas financeira, mas sabemos que temos outras dívidas uns para com os outros. Nós temos dívidas de compreensão, nós temos dívidas de atenção, nós temos dívidas de humildade, nós temos dívidas de amor, nós temos dívidas de responsabilidade, uns para com os outros. Não é o apóstolo Paulo que diz, quando sai em Éfeso: eu não devo nada a vocês, a não ser o amor. A não ser o amor. Sempre esperamos ser perdoados, porque o perdão é algo gracioso e Deus age em nosso favor, perdoando, cancelando a nossa dívida. Como o pastor Pedro pregou hoje aqui pela manhã, Deus vai lá na nossa miséria, na nossa desgraça, nos resgata de lá e fala assim: olha, você é miserável, você é pecador, eu cancelei a sua dívida, entra no gozo do teu Senhor, vem viver a minha vida. É isso que eu quero para você. Quando Deus cancela a nossa dívida, isso muda. Então, o ensinamento sobre perdão nessa parábola significa que perdoar 70 vezes 7 é exercer o perdão como estilo de vida, certo? De que há algo de restaurador no perdão. É perdoando que nós deixamos o peso das nossas dívidas, é perdoando que nós saramos, é perdoando que nós agradamos a Deus. E talvez você veja aqui nessa noite com alguma dívida de perdão para alguém, com seus pais, com seus filhos, com você mesmo, com algum amigo, com aquele colega chato lá do seu trabalho, sei lá, com alguém que está te devendo, que você acha que não vai me pagar mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou entregar para os torturadores? Eu vou entregar para os cobradores? Tortura é diferente hoje, né? Fica te ligando o dia inteiro te ligando. Você muda o telefone e continua te ligando. Então, mas o Senhor nos ensina que precisamos aprender a perdoar. Então, como a parábola você tem que tomar a sua própria conclusão, dessa parte, você também tem que tomar a sua própria conclusão. Quem que você precisa perdoar? Você precisa perdoar. Não importa. Irmãos, perdão acontece quando a gente chama a pessoa e a gente conversa com ela. Tempo não apaga falta de perdão. O tempo apaga nada. Quando você tiver um próximo problema com aquela pessoa: mas você lembra aquele dia? Mas você lembra quando você fez isso? Entende? Perdão, ele cura a nossa alma. Temos que ser uma igreja perdoadora. Não existe... Eu tirei o ragu, né? Eu ia passar para o ragu. Não existe ragu sem perdão. Bom, segundo ensinamento que a parábola nos ensina, além do perdão, é o ensinamento da humildade, ou da falta dela também. Observa o verso 28 a 30. Mas quando aquele servo saiu, encontrou os seus conservos, aquele que tinha sido perdoado, né, desse tantão de dinheiro, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Olha só, o verso 23 é a mesma palavra:
tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. O verso 28 novamente, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. O Cristo, ele coloca essas duas personagens com a mesma fala. Os dois suplicantes têm a mesma fala. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Eles não pediram para cancelar a dívida, pediram para ter paciência. Mas aquele servo não quis, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse sua dívida. Então o servo daquele homem que foi perdoado, devia 100 denários. O denário era também uma moeda corrente. Ela equivalia a um dia de trabalho de braçal ou um trabalho diarista. Vamos colocar que seja em torno de R$200. Suponhamos, um trabalho diário, de uma diarista, de uma pessoa que trabalha em obra, que seja R$200. 200 vezes 100, dá quanto? Um tantão, R$20 mil. Então, 600 bilhões. Para 20 mil, um pouquinho diferente, né? Então, gente, no final de domingo eu não consigo fazer essa conta, não. O Paulinho já deve estar com ela pronta aí. Mas Jesus, ele enfatiza, então, o seguinte, que a dívida cobrada era uma pequena quantia em relação àquele que tinha sido perdoado. E o que aconteceu? O servo perdoado foi implacável com o seu conservo. Temos aqui um bom exemplo da hipocrisia, ter sido perdoado e não perdoar os outros. Vamos tirar a nossa própria conclusão? Deus nos perdoou em Cristo, na cruz. Está chegando o Natal para falar do Cristo, daqui a pouco vem a Páscoa, né? Ok. E por que nós não podemos perdoar o nosso irmão? Por uma coisa menor. Ah, pastor, mas aquele dia ele mandou eu ir para aquele lugar. Eu falei, perdoa? Ah, mas ele me chamou de cruzeirense. Perdoa. Brincadeira, aí eu disse. Ah, pastor, mas esse irmão não tem jeito. Toda vez que ele olha para mim, ele olha aquele jeito assim, que jeito assim, aquele jeito assim. Perdoa. Você já conversou com o irmão? Chama ele para almoçar na sua casa. Nós temos aqui um exemplo da hipocrisia. Em resposta com o servo, Jesus utilizou a mesma palavra que deu ao servo. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Naquela época não haviam leis trabalhistas. Tudo bem que as nossas leis trabalhistas têm sofrido também alguns ajustes que têm prejudicado algumas pessoas, mas não havia naquela época também nenhuma garantia, nenhum contrato social, nada que pudesse estabelecer. Então aquela pessoa que devia, ela era levada como escravo para o resto da vida. Lembra do livro de Amós? Para poder pagar a sua dívida, porque não tinha como pagar. Mas a sabedoria das parábolas, elas nos mostram que antes da ética está a responsabilidade para com o outro. Irmãos, a ética é uma invenção dos gregos para estabelecer as nossas relações. Mas antes da ética, tem a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade para com meu irmão. Eu posso não aceitar, mas eu posso conversar com ele, eu posso abrir o coração, posso pedir perdão. Se ele for irredutível, eu posso perdoar no meu coração e me preparar para quando acontecer a oportunidade que aquele irmão possa vir até mim, mas eu tenho que liberar esse peso. O problema é que nesse caso aqui não foi o que aconteceu, faltou humildade. É interessante que a palavra humildade vem de humus, vem de terra, que significa ter os pés no chão e não se considerar nem maior do que ninguém. Essa é a ideia de humildade. Eu não me considerar nem maior, nem menor do que ninguém. Interessante isso, né? E como as pessoas nos ensinam de humildade na vida. Nem maior, nem menor do que ninguém. O servo se considerou maior e melhor do que seu conservo. Ele não teve a responsabilidade para com o outro. Ele foi ingrato com o perdão que recebeu. E quando há ingratidão e desejo de prejudicar o outro, nossa parte, os outros reparam. E foi o que aconteceu. Olha o verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Não é que eles eram fofoqueiros, é porque as pessoas falam quando veem injustiça. As pessoas se postam quando veem injustiça. A ideia da voz profética que nós temos falado aqui é que ela é uma voz que se levanta contra toda e qualquer injustiça. Agora,
Se coloque naquela cena. Pessoas que trabalhavam no dia a dia, trabalhadores normais, pedem lá uma audiência com o rei, chega perto do rei, ô rei, nós fizemos aqui um grupo de pessoas, morrendo de medo, né? Fizemos aqui 4 pessoas aqui, 5, daquele pessoa que o senhor perdoou? Então, tinha um colega nosso lá, que devia tanto, e ele não perdoou. Conversa com ele. Em relação ao reino de Deus, há um precioso ensino aqui, que Deus nos perdoou, que a nossa dívida também é enorme, mas Deus nos perdoou. Então, por que não podemos ser humildes e perdoar uns aos outros? Por que não perdoar, como disse, os pais, os irmãos, os cônjuges, os filhos, os parentes, os amigos, as pessoas da igreja, os colegas de trabalho, os vizinhos? Por que não perdoar? Nós somos melhores? Porventura Deus não nos perdoou? Nós não podemos, irmãos, ter uma vida cristã autêntica, sem o perdão e sem a humildade. Daí eu termino dizendo sobre o importante ensinamento aqui. Então, primeiro do perdão, segundo da humildade e agora da misericórdia. Nas nossas orações, nós sempre pedimos a Deus por misericórdia. Tem misericórdia de nós, não é isso? E a palavra misericórdia, eu gosto muito da palavra misericórdia, porque na língua hebraica, a Hesed de Adonai, a misericórdia do Senhor, ela também nos torna pessoas misericordiosas, porque a ideia da misericórdia é que Deus direciona o amor dele para nós, independente se a gente quer ou não esse amor. Entende? É isso que nos faz Deus pensar e conceber Deus como um Deus de amor, porque Ele simplesmente direciona a sua misericórdia para nós. Deus não nos deixa, irmãos. Deus não nos abandona. Deus não sabe, Ele nos ama. E quando experimentamos a misericórdia de Deus, aí sim nós passamos a ter misericórdia das outras pessoas. Em homenagem ao pastor aqui, o C.S. Lewis, numa das suas obras, fascinante, um livrinho pequeno, Os 4 Amores, ele diz que o amor não é algo natural, nós não nascemos com o amor capaz de direcionar a graça de Deus, porque esse amor é Deus que coloca em nossa vida, não é uma habilidade, não é uma competência, não é uma coisa que simplesmente você faz por conveniência, mas esse amor é Deus que derrama nos nossos corações. É Deus que coloca nos nossos corações e que nos faz transbordar para que nós possamos amar o nosso irmão, para que possamos amar uns aos outros, para que possamos amar a nossa família. É o amor que vem de Deus sobre cada um de nós, é a misericórdia de Deus, por conta dessa misericórdia que nós não somos consumidos. Mas no caso do servo implacável, nós podemos, como diz Provérbios 18, 23, o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Ele respondeu com aspereza. Por isso foi duramente chamado de servo malvado. E olha o verso 32. Então o Senhor chamou aquele servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Então a questão que Jesus nos coloca é: Ele nos perdoou, o Pai Celeste nos perdoou. E por que nós insistimos em não exercer o perdão e a misericórdia de Deus para com o outro? Irmãos, isso é mais que resiliência, tá? Palavra da moda. Vou dizer um negócio para os irmãos. Resiliência para mim não é virtude e nem é fruto do Espírito. Resiliência tem a ver com habilidade e competência. Serve ao mundo capitalista contemporâneo. Serve à razão neoliberal. Você pode ser uma pessoa resiliente para você ganhar um favor lá do seu chefe, resiliente para ficar na boa lá com seus colegas de trabalho que você lidera, ser resiliente para dizer assim: olha, eu quero ter uma vida clean, eu quero ter uma vida limpa, eu quero ter uma vida ok. Só que isso não concede perdão. Ser apenas resiliente não te leva a perdão, porque muitas vezes a pessoa ela é resiliente, mas ela é orgulhosa. Leia-se os livros de autoajuda para você ver. Então, resiliência é habilidade e competência. O perdão não. Perdão é dom de Deus. Perdão é virtude. Perdão é fruto do Espírito. E é isso que deve ser a nossa meta. Então, para terminar, o fim daquele servo foi revertido. Ele teve que pagar tudo o que devia. E como devia muito, talvez tivesse que vender tudo que tinha e trabalhar pelo resto da sua vida. Mas eu queria terminar
com o verso 35, deixando também para apreciação dos irmãos para a próxima semana. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Conclusão que nós temos aqui, irmãos, o que isso nos sugere? Que no reino de Deus, que na presença de Deus, que em cada um de nós, a nossa ação deve ser uma ação misericordiosa e perdoadora. Que nós somos exortados a perdoar o nosso irmão por meio da humildade, que não é ser nem maior do que ele, nem menor do que ele, mas de ser um com ele. Mas essa parábola, ela termina deixando uma decisão para cada um de nós. E aí eu tenho que te perguntar, você está disposto, você está disposta na sua vida a perdoar 70 vezes 7? Fico imaginando o que é que Pedro aprendeu com isso. Mas eu fico imaginando também, hoje, depois de tanto tempo, o que é que nós aprendemos com isso? Que possamos sair daqui nessa noite mais perdoadores, mais generosos, que possamos sair daqui nessa noite mais humildes, sabendo que Deus nos perdoa, para que possamos, a partir desse inundar de Deus na nossa vida, perdoar os nossos irmãos, independente do que eles fizeram na nossa vida. Irmãos, nós vamos cantar mais uma canção, não é isso, Thiago? Os irmãos podem subir. Sei que perdoar não é fácil. Não é fácil. Falar de perdão é uma beleza. Por isso que eu digo que é mais do que resiliência. Resiliência dá uma força, sim, uma energia, mas o perdão não. Você tem que ir lá, tem que procurar a pessoa, você tem que orar, tem que ir no tempo certo e tudo. Mas se nessa noite você entrou aqui, você precisa perdoar alguém, hoje a palavra de Deus é para você, é para mim e para você. Que Deus te dê humildade para você perdoar. E o primeiro passo para exercer o perdão, esse perdão que estou dizendo aqui, o primeiro passo é ter a consciência de que Deus te perdoou. O dia que você entender que Deus te perdoou, de verdade, seu coração se abre mais. Portanto, nessa noite, nós vamos cantar uma canção, vamos terminar com a oração, mas que Deus possa te dar essa força, para que nós possamos juntos aprender a perdoar uns aos outros. Vamos cantar, vamos ficar de pé, logo depois quero orar, encerrando nosso momento de culto. Tudo o que penso
Senhor, nessa noite, pelo teu imenso amor na nossa vida. Obrigado por nos perdoar, por nos salvar. A tua palavra nos diz que primeiro o Senhor nos salva e depois nos perdoa, porque o Senhor é o Deus que salva. Muito obrigado por isso, por falar o nosso coração. Muito obrigado por falar o coração da nossa querida Betel, essa mensagem que nós precisamos tanto de ouvir. Ó Deus, e nessa noite nós pedimos que possamos sair daqui com um entendimento sobre esse texto, sobre essa palavra, sobre essa parábola, que possamos sair daqui perdoadores, que o Senhor nos dê força para que possamos perdoar uns aos outros, que o Senhor nos ajude a ter uma vida cheia de misericórdia, cheia de graça, porque o Senhor assim nos aceita. Cuida da nossa querida Betel, cuida de cada um de nós aqui nesse sentido. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que a graça do Senhor, que as consolações do Espírito, que o amor de Cristo, que o seu perdão seja derramado sobre nós, hoje e sempre. Amém.